Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um videozinho do canal aí para vocês. Videozinho não, que agora o chicote vai estralar. Quem achou que tava fácil, se prepare que agora o bicho vai pegar, tá? Então, hoje vamos dar início à trilogia do Albruts. Vamos começar pela sequência que o autor pede que a gente comece para entender os conceitos todos aí que ele passa pra gente, tá, pessoal? Um golinho de água fresca aqui e vamos lá. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos aí, que a gente vai fazer um passo a passo aí, um resumão, tá? Um resumão, mas assim, caprichado, bem completo, dos 3 livros do Albruts. Ah, mas o Albruts tem 4 livros. Tem 4 livros. Ele tem um que é o Bar by Bar, que foi o primeiro livro que ele escreveu. Mas no começo do livro Trends, né, do Tendências, ele já fala pra gente que os 3 livros englobam o que ele colocou no primeiro livro com mais coisas, mais completo. No primeiro livro era um pouco mais simples e ele aperfeiçoou a leitura e trouxe pra gente essa leitura aperfeiçoada nos 3 livros. Então, os 3 livros, Trends, o Lateralidades e o Reversões, os 3 livros compelem ali dentro toda a metodologia do Albruts. Você não necessitaria de mais nada para aprender a metodologia dele, lógico. Tem curso, tem outros cursos, tem o Felipe Aranha, que é um cara muito bom, que opera a metodologia Albruts, que inclusive foi ele que traduziu o livro para o português, tá? O meu livro é em inglês, tá, pessoal? Porque eu já tinha ele há muito tempo, já tinha lido, já tinha minhas anotações e tudo mais, já tinha feito a minha tradução antiga e só fiz a releitura da tradução antiga, mas vale muito a pena, tá, pessoal? Então, quem não tem o livro, tem o Márcio Noronha, ele fez a tradução, eu vou deixar o link, tá, pessoal? Na descrição, vou deixar o link para a revista Time, tá? Custa 389 o livro. Mais vale a pena e eu aconselho que quem puder comprar, leia todo ano. Todo ano leia a trilogia. Ah, vou perder 2 meses no ano lendo a trilogia toda? Vai. Porque cada vez que você lê, tá? Cada vez que você lê, você vai adicionar alguma coisa. Eu, por exemplo, já li esse livro 2 vezes. É a 3ª vez que eu tô lendo e tem coisa que nessa leitura, já para fazer o PowerPoint para vocês, eu já adicionei no meu Trade System e já melhorei a minha leitura no dia a dia, porque é uma leitura tão complexa que você demora muito treino, muito estudo, repetido várias vezes para que você pegue toda essa leitura complexa deles, tá? Por quê? O nome já vai falar pra gente a complexidade desse tipo de leitura. Então, eu vou tirar minha câmera aqui. Então, vou deixar aqui um aviso para vocês, ó, no canto aqui, ó, canto superior aqui, ó, do lado esquerdo da tela. Tem ali um QR Codezinho aí para quem quiser apoiar o canal, quem estiver gostando do conteúdo. Lembrando que todo o apoio do canal ele é voltado para material para o canal. Então, o fone que eu estou usando, o microfone que eu uso para gravar, por exemplo, né, peças de computador para melhorar aí, tela 4K, placa de vídeo. Então, botei um processador Xeon, por exemplo, que é um processador mais poderoso para a gente poder fazer live, né, que a gente pretende fazer em breve. Então, tudo isso é comprado com o apoio que vocês dão, seja compartilhando o canal, seja curtindo, seja fazendo apoio por Pix, seja super like. Então, agradecer todo mundo aí, qualquer ajuda que vocês dão. Assim, o simples compartilhamento, deixa eu só pausar aqui um pouquinho, voltando, pessoal. O simples compartilhamento do canal num grupo de amigos ou do vídeo no grupo de amigos já tá incentivando o canal. Isso aumenta a relevância do canal, isso aumenta a relevância do conteúdo para o YouTube e ele acaba entregando esse conteúdo para mais gente, tá, pessoal? Então, não esqueçam de curtir, compartilhar e vamos lá. Então, eu vou tirar minha câmera aqui agora, porque vocês não precisam mais ver meu rostinho lindo, passadas as apresentações. Eu vou tentar gravar, pessoal, na medida do possível, que meu tempo permita, de 2 a 3 vídeos por semana, tá? Sobre Albruts, porque senão a gente vai demorar, vai ser aí, pode botar mais de 20 vídeos aí para cada livro, tá? De 20 a 30 vídeos aí para cada livro. E senão a gente vai demorar demais. Se eu fizer uma vez por semana, a gente vai demorar 6 meses para terminar um livro. Então a minha ideia é fazer um livro desse, a cada 2 meses, a gente finalizar um livro, tá? Para ficar bem explicadinho, vamos falar assim, bem claro para vocês, tá? Mas eu aconselho que vocês tenham em mão um livro
e leiam junto comigo o livro e acompanhem junto, tá? Eu não vou falar tudo, tá? Eu vou falar o basicão, um resumão, para que vocês comecem a entender melhor a metodologia. Em cima disso, vocês vão ler, reler, olhar os gráficos, voltar, olhar o comentário específico de cada gráfico, que é um comentário mais avançado que ele faz no final de cada gráfico. Então, volta e faz tudo isso, que vocês vão começar a se aperfeiçoar. É uma metodologia muito boa, conheço muita gente que opera esse tipo de metodologia e consegue ser bem rentável, seja para swing, seja para day trade, tá? Mas o foco dele é day trade gráfico de 5 minutos, se vocês não entenderem, tá? Então o próprio nome diz, né? Então o primeiro livro, Trading Price Action. Então ele vai focar na ação do preço, do gráfico, tá? Então a gente vai olhar um gráfico, vai olhar a ação do preço, vai ver o que o preço está fazendo e vamos trabalhar em cima disso. O primeiro livro, a gente vai focar em conceitos básicos e vai falar sobre trades em tendências. Então a gente vai no trades, tendências. Então a gente vai aprender a operar tendências. Então quando a gente vai comprar uma reversão, o início de uma tendência, um rompimento, onde vai ter início de uma tendência, a gente vai trabalhar o primeiro livro em cima dessa parte, tá? Então o próprio subtítulo do livro já fala Technical Analysis of Price Charts by Barbar for the Serious Trader. Então análise técnica da ação dos preços no gráfico barra a barra para o trader sério. Então, o barra a barra já diz pra gente que a gente vai ler barra a barra. Então, ele vai ensinar você a fazer uma leitura de força, de fraqueza, lateralidade, barra por barra, para o trader sério. Então, é o cara que vai estudar e vai se aperfeiçoar nisso, porque o conteúdo é muito pesado, tá? Então, vamos dar início aí e já vamos entrar já em conteúdo. Então não vou ficar com baboseira de onde ele nasceu, o que aconteceu, por que ele começou a operar, o que ele viu, o que ele deixou de ver, e já vamos para o conteúdo. Isso tudo vocês vão ver no livro lá depois, tá, pessoal? Então vamos lá começar a falar assim. Então dentro do contexto que ele fala, a gente tem uma coisa que é importante a gente estar sempre percebendo, que são os sinais de força. Quais são os sinais de força que a gente tem que olhar no gráfico? Então, as tendências, nas rupturas, nas barras de inversão e inversão. Então, quando a gente tem uma tendência, uma ruptura, uma barra de inversão ou reversão e uma reversão, então o que é um sinal de tendência forte? Qual que é comum a gente ver esse sinal de força? Como esse sinal de força ele passa para a gente? Como que a gente vai interpretar isso, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui um point fix, porque como eu falei para vocês, vai ser um conteúdo bem pesado aí, tá? Então vale aí rever aí pelo menos uma vez ou duas cada vídeo aí que a gente tiver, tá, pessoal, para vocês pegarem bem, tá? Então, dentro dos sinais de tendência, quando a gente tem os sinais de tendência, quais são os sinais de força, né? Então, as características comuns em tendências fortes. Deixa eu botar mais grosso aqui, pessoal. Quais são as características comuns em tendências fortes que a gente pode observar? Grande gap na abertura do dia. Então, o mercado vem trabalhando, aí ele fecha, no dia seguinte ele abre com gap. Então, ele rompe esse movimento com gap. Então, isso é um sinal de tendência forte, tá? Gap na abertura do dia. Presença de tendência de alto e baixo. Então, quando a gente tem uma tendência forte, a gente consegue observar que o mercado ele está em tendência de alta ou de baixa, topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. A gente tem essa presença visualmente no gráfico, tá? Esse é um outro ponto. Barras simultâneas, ó, vamos começar lá. Então, barras simultâneas sem... Opa, deixa eu botar o traço aqui que eu prefiro. Barras simultâneas sem sobreposição das barras, ou leve sobreposição. O que significa isso? Que a gente vai ter barras simultâneas de alta ou de baixa, onde os corpos ou a barra num total contando sombra não tem sobreposição. O que seria sobreposição? Eu tenho uma barra aqui, aí eu vou ter uma outra barra aqui, aí eu vou ter uma outra barra aqui, então eu tenho uma sobreposição de barras. Tá? Essa sobreposição de barras é menos melhor, como assim dizer, né? Ou não é tão boa quanto um movimento sem sobreposição. Então aqui eu posso até ter uns pavizinhos aqui, quanto menos pavio melhor, vocês vão ver, mas eu posso até ter pavio aqui
Mas isso aqui é um sinal de força muito maior. Aqui isso ainda tem o pavio. Por que é um sinal de força maior? Porque eu entendo que o vendedor que bateu aqui, ele conseguiu trazer o preço até a metade do candle anterior. Trouxe o preço até o fundo do candle anterior. Então isso mostra para mim que os compradores não estão tão dominantes quanto aqui, onde os vendedores não conseguem nem no primeiro terço da barra fazer o pullback na barra seguinte, tá? Então esse é um ponto. Você vê que a gente está só começando, pessoal. Então, vamos lá que o chicote vai estralar agora, hein? Barra de força careca. Então a gente ainda vai aprender o que é barra de força. Mas uma barra de força careca, o que é uma barra de força careca? Ela não pode ter sombra inferior ou sombra superior. Ou se tiver, ela tem que ser um pinguinho de sombra, pessoal. Tem que ser um pinguinho de sombra, tá? O ideal é que ela abra e feche na outra direção, tá? Então ela faça assim, ó, sem sombra nenhuma, feche careca, sem sombra embaixo, sem sombra em cima. Significa que dentro desses 5 minutos, o preço foi compra, 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 compra. Pode até dar um pullbackzinho aqui, mas foi compra, 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 compra e fechou na máxima. Então eu tive durante 5 minutos domínio absoluto dos compradores. E para venda também, tá, pessoal? Então tudo que eu tô falando para compra aqui de gap serve também para venda, tá? Então agora aqui uma coisa importante, que ele é uma das poucas pessoas que fala isso, tá? Gap entre os corpos dos candles. Então o que é o gap entre os corpos do candle? Então vamos supor que eu tenho um candle que ele se formou aqui, tá? Ele se formou aqui. Aí eu tenho sombra, tá? E eu tenho um gap, vamos botar que isso aqui seja um gap de alta. Eu vou botar ele verde para vocês entenderem como se fosse de alta. Então eu tenho um gap de alta. Eu tenho uma sombra aqui, eu tenho uma sombra aqui. Então tá. Então concorda que o fechamento desse gap ele é aqui? Aqui é o fechamento de alta. Então o corpo do gap, do candle é isso aqui, ó. Isso aqui é o corpo do candle, tá? Despreza a sombra. Quando a barra seguinte abre, ela abre acima do fechamento. Então ela vai abrir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, o verde. Ela vai abrir, por exemplo, ela vai abrir aqui, ó. Então eu tive um gap, tá? Mesmo que eu faça uma sombra inferior, isso significa para mim que eu tive um vácuo de preço aqui. Eu tive um gap. Então o mercado veio puxando, fechou e já abriu para cima. Mesmo que depois ele faça o negócio, aí ele vai e abre outro, mesmo que ele tenha um candlezinho aqui, tá? Ou ele não tem gap de negociação, porque eu tive a pós-negociação abaixo. Mas a força está tão grande que ele já abre com gap. Ele gira o candle, a agressão no fechamento do candle é tão grande que ele faz um gap no preço. Isso a gente vê muito no dólar. Ou em time frames um pouco menores. Então 5 minutos é um pouco mais difícil, principalmente índice dólar, né? Ações a gente vê bastante. Mas índice dólar você vai ver muito isso em 1 minuto, 2 minutos, que aí o mercado bate muito forte. E a hora que você não tem book, né? Às vezes o mercado bate para baixo no fechamento. E a hora que ele volta num coice muito forte, ele não tem book ainda. Então ele vai abrir lá 20, 30 pontos para cima, ou no dólar meio ponto, 1 ponto para cima. No dólar a gente consegue ver bastante isso nas agressões, tá? Quando a gente tem as agressões, principalmente quando o dólar cheio, o book é um pouco mais vazio, tá? Então, um breakout gap em forma de barra de força iniciando uma tendência. Então, o que seria um breakout gap? Então, breakout gap eu tenho um breakout, por exemplo, eu tenho lá uma região de preço, onde o preço está trabalhando, e eu tenho um breakout gap, eu tenho um gap de rompimento, então o preço fechou aqui, vamos supor, então eu vou ter um gap de rompimento, uma barra de força. Então isso aqui vocês vão ver depois que é uma barra de força. Então isso mostra para mim que aqui eu tenho um movimento forte iniciando uma tendência. Aqui é o início de uma tendência, porque ela estava lateral até aqui, certo? Então aqui é o início de uma tendência. Então vamos lá. Gaps de medida que ocorrem em rompimento, aqui, ó, gaps de medida que ocorrem em rompimentos e não testam um ponto de rompimento. Então, vamos supor que eu tenho aqui um movimento, pode ser até um pivô, tá, pessoal? Então ele rompeu, aí eu vou ter um gap, não um gap no rompimento, eu vou ter um gap pós o rompimento. Então eu vou ter um gap depois, e, ó, eu vou ter um movimento, e ele não vem testar essa região, tá? Então ele continua trabalhando aqui em cima dessa região. Então isso para mim é um movimento de força, porque ele rompeu com gap
e o mercado não veio testar a mínima desse gap, ou não veio testar esse ponto de rompimento que ocorreu, tá? Isso é uma coisa de muita força, tá, pessoal? O gaps entre barras, tá? Então, aqui é outro gap, ó. Então, gaps entre barras. Aqui a gente estava falando gap entre corpos, é só corpo. Então, o gap entre barra é mais forte ainda, porque se eu tenho um movimento de alta, um movimento de baixa, com sombra ou sem sombra, e o candle abre aqui em cima, e mesmo ele tendo sombra, eu ainda tenho um gap aqui, ó, vou até apagar aqui que ficou muito curtinho. Ó. Então, se eu tenho um movimento assim, eu tenho um vácuo aqui, ó, que não teve negócio, eu tinha um gap aqui. Então, um gap entre as barras. Isso a gente vê muito em ação, tá, pessoal? Muito em ação. Ação também é muito bom de operar day trade, desde que você sabe identificar os pontos aí importantes. Então, aqui a gente tem um gap entre as barras. É mais um sinal de força, tá? Então, sem grandes clímax aparentes. A gente vai entender depois o que é clímax com mais tranquilidade. Mas o que seria? O mercado, ele vem fazendo a tendencinha de alta assim, ó. Se ele vem nessa sequência aqui, ó, é a melhor dos mundos. A gente chama de super trend, porque ele vem num canal, tocando máxima e mínima do canal, beleza. Agora, se o mercado vem fazendo a tendênciazinha de alta e de repente ele faz um clímax, isso aqui é ruim. Isso aqui é sinal de exaustão, a gente vai ver mais para frente. Então, esse clímax, muita gente aqui já vai estar pensando em vender. Mesma coisa para baixo, o mercado vem caindo, e ele faz assim. Isso aqui é um clímax. Esse clímax é ruim se você está pensando em vender, se você está querendo operar a tendência. Ah, mesmo se ele fizer um pullback aqui, sim, porque aqui eu posso ter um clímax para pendurar os vendidos para o mercado começar a subir a partir daqui, tá? Lembrando que a gente dificilmente tem um canal, a gente vai ver isso aqui, eu sempre falo isso no meu canal, nos vídeos, a gente tem um canal de baixa, dificilmente a gente vai ter um rompimento de baixa válido. Normalmente esse rompimento falha e ele volta para romper para o outro lado e vai testar o outro lado, tá? Então, por isso que o clímax é ruim, tá? Sem muitas barras largas ou climáticas aparentes. A gente pode ter um movimento climático e a gente pode ter uma barra climática, tá? Então, sem muitas barras largas. Então, se a gente tem uma tendência de alta, vamos supor, o mercado vai lá com barras ali mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Um pouco mais fortes aqui, perfeito. Agora, se eu tenho um movimento de alta, correção, aí de repente eu começo a ter barras muito largas, isso é uma barra climática. Então, essa barra climática, tem muito trader que vende o fechamento dela, tá? E aqui eu posso já ter a ideia dessa barra climática é atrair os bestas para comprar, enquanto o cara que comprou aqui no fundo já vai vender para ele aqui em cima, já vai botar para sair dela em cima. Então, a barra climática é muito ruim quando a gente está pensando em operar tendência, tá? Então, por isso que a gente não pode ter barras largas, muito largas, ou climáticas aparentes, tá? Vamos lá, mais um slidezinho aí, tá? Então, mais algumas características, é bastante coisa, hein, pessoal? Então, vamos lá. Nenhum rompimento de linha de tendência ocorre. Quando ocorre, são apenas correções laterais. Então, por exemplo, a gente tem uma linha de tendência, o mercado vem trabalhando, testa a linha, vem trabalhando, testa a linha, vem trabalhando, testa a linha, aí ele faz assim e volta para cima de novo. Tá? Então, quando tem um rompimento, ele não faz um movimento de queda, ele faz um movimento lateral e já volta para a tendência de novo. Tá? Então, são correções laterais. Tá? Correções laterais após quebra de tendência. Tá? Correções laterais após quebra de tendência. Então, eu tenho que é mais ou menos o que ele falou ali atrás. Então, ó, eu tenho uma tendência, aí ele quebrou a tendência aqui, ó. Então, o que ele faz aqui? Ele corrige lateralmente aqui, ó. Então, ele corrige, que a gente fala, no tempo e não no preço. Então, ele não vai corrigir no preço, ele vai corrigir no tempo, onde ele vai ficar um tempo lateralizado para depois seguir o movimento de novo, tá? Então, essa é a ideia. Ocorre cunhas, ó. Ocorre cunhas ou outras reversões falhas. Então, o mercado vem e ele faz uma cunha. Tá? Então, tem uma cunha. Ele perdeu a tendência anteriormente, tem uma cunha que a tendência é romper de novo. Tá? Ou reversões falhas. Ou ele vem, tenta reverter, falha e segue para cima. Tá? Então, esse é um outro movimento que aqui também a gente chama de bandeira, por exemplo. Tá?
é uma coisa também, tá? 20 ou mais barras que não tocam a média móvel, isso é força. Como assim? Então vamos supor, no meu gráfico eu tenho uma média móvel de 20, que ela é amarela. Então eu tenho lá uma média móvel de 20 e eu tenho o preço trabalhando 20 ou mais barras acima da média móvel de 20 sem tocar a média móvel de 20. Então o preço está puxando a curva da média para cima e ele não toca na média durante 20 barras. Tá? Então é um sinal de força para ele de tendência. Pouca ou nenhuma negociação contra a tendência encontrada. Então a gente está olhando ali no gráfico, e o gráfico faz o que? Puxa, aí vem, sem muita operação de venda, puxa, sem muita operação de venda, puxa, sem muita operação de venda. E você começa a observar que essas reversõezinhas aqui são os compradores vendendo, que não é o cara que está vendendo, que está tentando fazer um scalpzinho no pullback. Por quê? Cai sem volume, não tem barra de força, não tem barra de agressão de venda. No caso, você não vê aquelas barrona feia vermelha. Opa, não pegou vermelha. Você não vê aquelas barrona feia vermelha. Você vê o quê? Você vê um monte de dojizinho, ou um candlezinho, um corpinho pequenininho. Aí faz outro dojizinho. Então, esse tipo de correção não dá espaço para fazer uma operação contra a tendência. Isso é um movimento de força também da tendência anterior, né? Da tendência de alta que era anterior. Mesma coisa para a tendência de baixa. Pequenos recuos, poucos frequentes ou movimentos laterais. Então foi o que eu acabei de falar. Você vê que as coisas vão se conectando. Então, eu tive um movimento de alta, eu tenho um recuo pequeno, outro movimento de alta, um recuo lateral, outro movimento de alta, um recuo pequeno. O recuo ele é pequeno comparado ao movimento anterior. O recuo é lateral comparado ao movimento anterior. E assim vai. Então eu tive um recuo pequeno, não é? A gente pode botar, se você for um FIBO, você vai ter ali 30%, 20% de FIBO ali, tem gente que usa 23%, tem gente que usa 31%. 38, então você vai ter um recuo pequeno comparado ao movimento global anterior, tá? Então isso é um indicativo de força também que você pode ter, tá? Urgência, você aguarda pacientemente uma correção e ela nunca vem. Então o mercado tá lá, puxando, e você quer que ele faça uma correção minimamente para você poder pegar um movimento de novo. E ele não faz isso aqui, ele vai puxando. E muitas vezes ele vai lá, dá uma lateralizadazinha, sem pullback, volta, lateraliza, sem pullback, volta, e ele não te dá um recuo para você entrar bonito, fazendo um pivô, pegando uma reversãozinha nesse fundo aqui, tá? Isso é importante, tá? Os pullbacks são setups fortes, H1 e H2 no pullback, em uma tendência de alta, possui boas barras de reversão de sinal, que é a reversão de touro, né? Bull reversa. Então, aqui a gente vai ver o que é H1, H2 depois. Mas o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que isso aqui a gente vai ver na contagem de barra, tá, pessoal? Ele quer dizer o quê? Quando eu tenho um pullback, por exemplo, aí ele faz aquele bull 180 que a gente fala, um exemplo, tá? Ele faz aquele bull 180, que ele faz uma barra e faz uma barra revertendo aqui. Então, a gente tem sinais de reversão aqui, os sinais de reversão de H1 e H2, tá? Que a gente vai ver, H1 é quando o candle supera a máxima do candle anterior, e H2 é quando o segundo candle faz a superação. A gente vou falar barra depois para vocês entenderem, tá? Mas esses sinais, tanto no H1, que é a primeira barra que supera a máxima, quanto o H2, que é a segunda barra que supera a máxima, são sinais bons, são sinais fortes, são barras de reversão, são configurações de reversão de 2 barras, de 3 barras, e por aí vai, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem, a gente está só começando. Só o primeiro vídeo, tá? Muito conteúdo aí pela frente. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. O vídeo já tem 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, entra lá no Telegram. Tem o link do Telegram na descrição. Dúvidas, eu vou tirar lá pelo Telegram. Me chama lá no Telegram. Pode me chamar no pessoal. Eu respondo todo mundo, pessoal. Todo mundo. Não importa quantas pessoas tem. Posso demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu respondo todo mundo. Qualquer dúvida técnica, qualquer coisa que você quiser, fala comigo lá, tá, pessoal? Não sou um especialista em All Brooks. Estou trazendo um pouco do que eu aprendi para vocês e espero estar ajudando vocês aí nesse conteúdo, tá ok? Valeu a todos, um abraço, bons estudos e até a próxima. Vou colocar minha câmera aí para vocês. Valeu, fui!